Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde, sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação. Lembrando, é claro, sempre do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Lembrando também do nosso site, do nosso portal, www.biomedicosaude.com.br, onde você também pode ver os nossos programas, esse e todos os outros, no nosso canal Biomédico, lá no YouTube. E o programa de hoje falando sobre a fisioterapia na saúde, onde a gente vai dar uma atenção especial hoje sobre a osteopatia. O que é a osteopatia? De que maneira ela pode beneficiar, trazer para você novas informações. Para isso, estamos aqui com o Dr. Thiago Alvim, que é fisioterapeuta, empresário, especialista em osteopatia e vai nos explanar muito sobre essa brilhante formação e principalmente onde isso agrega para você. Dr. Thiago, mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação. Dr. Thiago, eu quero que você comece, por favor, né? Você que é fisioterapeuta, empresário, tem toda essa gama dentro da sua especialidade em osteopatia. O que é a osteopatia? Luiz, primeiro eu gostaria de agradecer mais essa oportunidade, né, de estarmos aqui juntos para responder os nossos amigos, né? Eu vou começar a chamar de amigos porque é um volume muito grande de perguntas que está chegando. Por favor, exatamente. Né? E assim, eu gostaria de agradecer a cada um que gaste ali um pouco o seu tempo com o nosso, né, nossos programas aí. A osteopatia, Luiz, na verdade, é um conceito, né? A gente fala que é uma filosofia. Uma filosofia. É uma filosofia de tratamento. Que né? ótimo. Rapaz, as palavras me faltam um pouco porque, assim, eu tenho visto... É uma filosofia? É uma filosofia, Luiz. Eu tenho visto, assim, a melhora de cada um. Que vem buscar, exatamente, que vem buscar o meu auxílio e aí eu utilizo a osteopatia com eles. Maravilha. Né? Então, assim, recentemente eu estava tratando um paciente e eu peço um retorno, um feedback no dia seguinte, né, para que ele possa ali estar me dando esse feedback. E, graças a Deus, eu tenho só alcançado coisas boas com esses pacientes. Fantástico. Entendeu? Então, Luiz, a osteopatia é uma filosofia que trabalha em cima de algumas leis. Certo. Né? Essas leis regem essa filosofia de trabalho, de tratamento. Né? Onde o fisioterapeuta, no caso, né, que está utilizando essa técnica, ele responde a essas leis, né, dentro da osteopatia. Entendeu? Certo. E o que pode ser atendido na osteopatia? O que se trata na osteopatia? Luiz, é uma gama muito grande de coisas que podem ser aliviadas com a osteopatia. Bacana. Diferentemente, que é uma das leis, por exemplo, se você tiver um trauma, por exemplo, você quebrar o braço, infelizmente a osteopatia não pode te ajudar. Certo, né? É uma questão física também. Exatamente, é um trauma direto. Então, tudo que você desenvolver dentro de uma postura, dentro de uma dor de cabeça, uma questão mais interna, a gente consegue tratar. Legal. Agora, o que vem do meio externo e influencia, a gente não consegue. Entendeu? Maravilha. Quem pode ser atendido, doutor, na osteopatia? Olha, Luiz, hoje dentro do meu consultório eu atendo lá bebês recém-nascidos. O recém-nascido entra na osteopatia, exatamente. Entra no seu tratamento. O recém-nato, né? Tem alguns médicos já me encaminhando. Que fantástico isso. Né? E aí a gente faz esse trabalho com recém-nato até a vida, né, 93 anos, por exemplo, que eu já atendi pessoas com essa idade. Doutor Thiago, a gente observou no seu Face, né, uma criança sendo atendida. O que melhora na criança? Me dê aí, por exemplo, 3 exemplos, né? O que melhora na criança, o que pode ser tratado? Alguns exemplos principais para a gente ter uma ideia, para o nosso telespectador aí ter uma ideia do que se trata em osteopatia. Olha, eu posso dizer o relato das mães, né? Por exemplo, na questão de amamentação. Certo. Quando o bebê está dentro da barriga, né, ele adota uma postura. Quando ele fica muito tempo nessa postura, né, ali, vamos imaginar, 2, 3 meses, né, no amadurecimento, amadurecendo o feto, né, então ele fica numa postura só, de cabeça para baixo, apoiado um pouco ali na cabeça. Ele pode gerar algum desconforto na região cervical. Ele nasce, aquilo não passou porque ele nasceu, continua com ele. E aí o que a gente faz? A mãe chega para mim falando o seguinte: olha, o meu filho ele tem preferência de um lado para amamentar. E você vai... Você está entendendo? E aí a gente vai fazer os testes e vai ver que ele realmente tem uma preferência de lado, porque a musculatura fica ali
contraturada, né? Eu estou falando uma coisa, mas não é o torcicólogo congênito, não, o torcicólogo congênito é uma outra coisa. É uma criança que você não vê um sinal clínico só de olhar, você tem que fazer os testes na criança e identificar. Quando é identificado essa dificuldade que ele tem para virar para o outro lado, a cabecinha, você faz ali, né, liberações. Porque a gente vê na foto até exatamente, que você está ali tratando dessa forma. A gente está diminuindo tensões musculares, a gente não está manipulando o paciente. Entendi. Tá? Nessa idade, ele é todo a cartilagem. Né? Se você ficar manipulando bebês, você vai estar causando um trauma muito grande nesse bebê. Né? Então, evitem a manipulação de bebês. Né? A partir dos 7 anos que pode ser feita a manipulação. Uma pessoa muito técnica que vai ter toda essa noção. Exatamente. Até aqui eu ressalto mais uma vez, né, doutor? A gente sempre comenta aqui também no programa Vida e Saúde que o profissional ele deve ser muito valorizado, porque a pessoa estudou para estar ali. É uma formação. É óbvio que a gente valoriza todas as pessoas, sim. mas é sempre muito importante a gente ver relatos, infelizmente, né? A gente viu o caso agora aí na cirurgia plástica, é óbvio, não vamos citar nomes nem nenhuma situação, mas a gente viu que foi alguns casos de repercussão nacional, onde a pessoa se desloca 1.000, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros de distância, gasta aí mais de 10, 15, 20, 30 mil reais para perder a vida. Então, eu quero ressaltar aqui mais uma vez no programa Vida e Saúde a importância de você verificar a formação desse profissional. Não é à toa que ele tem por exemplo, o Dr. Tiago, se me permite, é um fisioterapeuta, especialista em osteopatia, ou seja, ele tem toda uma formação, um treinamento, estudos, noites e noites e dias afinco estudando tudo isso. Né? Então é sempre importante buscar um profissional formado na fisioterapia, na educação física, na biomedicina, na farmácia, na medicina e nas mais diversas áreas, correto, doutor? Com certeza. A gente dentro da classe, né, reclama um pouquinho dos conselhos, mas o conselho, Luiz, ele está extremamente ali para resguardar o paciente. Exatamente. Né? Então, observar sempre se o médico está registrado no Conselho de Medicina, se ele está dentro de uma associação, geralmente se dão esses nomes, né? De uma certa área, né? E o fisioterapeuta não é diferente. Né? O fisioterapeuta ele é uma especificidade que ele trabalha, né? A gente brinca que é osteopata ou é instrutor de pilates. A gente tem que dizer o seguinte, todos são fisioterapeutas. Maravilha. Respondem a um conselho, né? Tem as suas responsabilidades, tem a sua ética, né? A gente tem uma ética bem profunda também. Muito né? bom. Então a gente tem que estar sempre auxiliando isso daí. Ótimo. Doutor Tiago, a osteopatia, ela alivia as dores, seja qual a intensidade? Luiz. Qualquer intensidade, como que funciona? Eu costumo classificar a intensidade da dor do paciente. Certo. Então, assim, eu não consigo mensurar essa dor. Só por ele falar. Mas quando a gente faz um gráfico ou a gente faz na anamnese lá, a gente pede para ele dar uma nota para essa dor, né? Então a gente consegue classificar a dor do paciente. Então, assim, tem pacientes que chegam com uma dor, eu falo de 0 a 10, a pessoa fala, eu tenho uma dor 20, 100, né? Então você vê que é uma dor muito forte. A pessoa fala, não, eu estou com uma dor 6. 4. E aí a gente classifica depois do tratamento também, né, para a gente saber o resultado, quanto essa dor foi parar. Né? Geralmente a dor está em 8, vai para 4, 6, 2, 0. Né? Então, assim, é assim que eu mensuro a dor do meu paciente. Maravilha. Né? Doutor, o refluxo, ele pode ter o auxílio na osteopatia? Luiz, o resultado, por exemplo, com os bebês, né? A gente tem o refluxo, né, que é o queijinho, o refluxo oculto, que você não percebe. Você tem um bebê com dificuldades no arroto após a alimentação. Você tem o bebezinho que é a postura, ele tem mais esse refluxo mais proeminente. Então, são vários casos que a gente tem hoje, né, dentro da clínica, que a gente vê um resultado extremamente satisfatório. Bacana. Né? Eu tenho os relatos das mães, como eu falei, eu peço para as pessoas estarem me dando esse feedback, né, esse retorno do tratamento, e as mães sempre relatam melhora da duração, ou melhora do período, se fazia isso toda vez que amamentava, ou você está entendendo? Então, assim, tem uma melhora muito significativa na questão do refluxo. Fantástico.
Então a gente está indo para o intervalo, mas eu deixo aqui uma pergunta, né, sempre no ar. Se eu praticar e receber o atendimento de um osteopata, tomarei menos remédio? A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Meu nome é Taína e eu faço farmácia aqui na FIB. Eu sempre sonhei em fazer as minhas próprias coisas, produtos, tudo que fosse partisse de mim, da minha ideia. E hoje eu posso isso aqui no curso de farmácia. A faculdade buscou colocar a realidade do mercado de trabalho em mim, com laboratórios, comprando os equipamentos, trazendo os melhores professores com experiência, com estudo naquilo, então eu sei que eu estou aqui aprendendo o melhor. Por que eu escolhi o curso da FIB? Porque é uma faculdade renomada e eu fiz bastante pesquisa e eu descobri que aqui eles buscam o melhor para mim. Eu enxergo o mercado de trabalho lá com muito entusiasmo, porque eu sei que aqui eu estou aprendendo como é lá fora. Mas eu sei que aqui eu tenho suporte e sei que eu vou poder contar sempre com a faculdade do meu lado. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando sobre a fisioterapia na saúde e, claro, sobre a osteopatia. Doutor Tiago, a gente deixou aqui uma pergunta no ar, né? Sempre lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br, e essa foi uma das perguntas que nos mandaram por e-mail. Se eu praticar e receber atendimento de um osteopata, tomarei menos remédio, doutor? Então, Luiz, no caso do fisioterapeuta, eu costumo dizer para os meus pacientes a forma de cada um tratar, né? Por exemplo, o médico. O médico, ele estuda para poder diminuir sintomas, né? Fazer cirurgias ali com a medicação. No nosso caso, a gente não tem essa especificidade, apesar de conhecer, porque a gente tem, né, uma cadeira na faculdade, que é a farmacologia. Bom, quando você tem o paciente procurando o osteopata, ele já passou pelo médico, ele já foi já fez o tratamento medicamentoso, né? E às vezes não resolveu. Entendeu? Então, assim, às vezes algo mais, é uma questão mecânica, uma questão visceral, que a medicação não vai causar nenhum alívio na pessoa. Entendi. Tomou injeção na veia, tomou... Eu tive um paciente recente que aconteceu isso, ele passou por um médico, foi medicado, foi hospitalizado, ficou internado, tomou a medicação na veia, né? E mesmo assim ele precisou fazer a consulta comigo lá. E ele já me relatou que já dormiu muito bem à noite, né? No outro dia acordou bem melhor, bem mais disposto, me agradecendo e tal. Bacana. Doutor Tiago, eu gosto de falar bastante aqui também, não só aqui como para os meus alunos, porque eu dou aula nas mais diversas disciplinas e cursos. Certo. E eu sempre gosto de falar o seguinte: hoje a medicina ela é multidisciplinar. Exatamente. Então, aqui quando eu falo tomarei menos remédio, não quer dizer que eu estou falando algo contra o remédio. Pelo contrário, eu acredito bastante que a medicina ela tem que trabalhar em conjunto
com as mais diversas áreas, não contra, Sim, sim, né? sim. As pessoas, às vezes, elas trabalham muito contra uma outra. Não, isso aqui é bom, isso aqui não é. Não, é sempre muito importante a gente citar que todo mundo tem teu espaço, desde que haja com responsabilidade, né? Então, junto com outros tratamentos, então, por exemplo, um exemplo, e o senhor também pode falar, claro, bastante sobre isso. Então, quando eu falo, tomarei menos remédio, é óbvio que a medicação, ela trabalha no alívio, trabalha na cura, nas mais diversas áreas. E junto com isso, a osteopatia, o pilates, a acupuntura, né? Um sono reparador, enfim, todas essas áreas vão agregar qualidade de vida para as pessoas, correto? Sim, Luiz, só para deixar bem claro isso daí, é o seguinte, a minha preocupação é na automedicação. Ah, maravilha. Certo? A pessoa está lá, toma remédio para dor. Entendeu? Quando ela tiver uma dor necessariamente para que o remédio fosse resolver, não vai resolver, porque ela já está numa dosagem muito alta daquela medicação. Então, assim, lógico, cada um na sua área, né? Eu sou fisioterapeuta, não necessariamente o paciente tem que passar pelo médico para poder me procurar, e às vezes a gente encaminha também esse paciente para o médico, pede, né, que ele faça um retorno ao médico. Né? Mas assim, o que eu quero que deixe bem claro aqui é a preocupação com a automedicação. Entendi. São altas doses de analgésico, as pessoas compram 2, 3 tipos de analgésico, faz aquela miscelânea e a minha preocupação é com isso. Então assim, quando eu falo para o paciente, se continuar a dor, eu não posso falar para você não tomar o remédio, mas procura alguém que te indique o melhor remédio para você. Perfeito. Né? Então, vamos entrar um pouquinho na área profissional. A gente também tem aqui inúmeros alunos que nos assistem, profissionais, além do pessoal de casa, dona de casa, pessoa que também assiste no comércio, enfim. Mas falando um pouquinho para esse público profissional, nossos alunos, quem pode ser osteopata? É só o fisioterapeuta? Dentro da legislação, Luiz, o fisioterapeuta no Brasil, ele é o profissional responsável por essa área. Essa especialização. Exatamente. Por exemplo, a gente tem na França, por exemplo, a faculdade de osteopatia. Entendi. Então, a pessoa pode fazer, né, o curso de uma formação durante 5, 6 anos, se eu não me engano, de osteopatia. Beleza, né? Aqui a gente também faz, mas a gente primeiro fez a faculdade de fisioterapia e depois faz a formação em osteopatia. Bacana. Entendeu? Ainda dentro disso, doutor, já explicou, então a gente já sabe que principalmente é o fisioterapeuta que atua nessa área. Exato. Então eu quero que você explique brevemente, só citando mesmo, o que mais se trata, quais os casos. A gente falou um pouco da questão da criança no início do programa, no primeiro bloco, mas no geral, o que você mais trata na sua clínica, o que você mais atende, qual o tipo de patologia que você mais atende dentro da sua clínica? Certo, Luiz. Geralmente são as lesões ortopédicas, da coluna principalmente, né? Tenho, sim, vários pacientes com dores no ombro, dores no joelho, dores no tornozelo, mas a grande campeã, para mim, lá, é a dor na coluna. Bacana. Seja na coluna cervical, torácica ou lombar, certo? Então, assim, a minha expertise hoje se tornou tratamento com a coluna. Com a coluna. Exatamente. Isso é ótimo. Porque, assim, a gente sabe que é um dado, né, da OMS, que 80% da população tem ou vai ter dor lombar. Né? É porque a postura, o dia a dia e principalmente o desgaste de tudo isso, né? O esforço de tudo isso, porque quer queira, quer não, a idade vai chegando, né? O esforço, o histórico da pessoa, ele vai trazendo consequências, né? Luiz, sem me adiantar, a gente tem a questão das emoções também na postura. Isso, pode falar também, então, o assim, emocional está sempre ligado. Exatamente. Isso, por exemplo, a pessoa que está em depressão, é uma pessoa que está com os ombros caídos, uma pessoa que está com o olhar baixo. A dor da angústia, por exemplo, né, que a gente costuma relatar, é aquele aperto no peito, né? Então, a emoção entrando dentro do físico, certo, gerando um desconforto no físico. Né? Eu falo isso para muitos dos meus pacientes para eles correlacionarem. Eles falam assim, mas nossa, mas uma emoção vai me dar uma dor? Geralmente sim. Né? Eu dou esse exemplo como a dor da angústia, por exemplo, né? O aperto no peito, né? Parece que tem um caminhão no meu peito, todos esses relatos assim. Né? Então a postura pelas emoções também.
Então, né? Pode estar correlacionando a dor na coluna. Relacionando a tudo isso. Sim. Então, quando você trata o emocional, ele acaba também sabendo tratar um pouquinho, ou seja, ele também tem um pouco dessa autocura, é isso? Sim, exatamente. Na verdade, Luiz, por exemplo, eu não tenho uma especificidade como psicólogo, por exemplo, ou um psiquiatra, que tem ali o tratamento do lado mais psíquico, né? Certo. Mas a gente informa o paciente, sem que ele relate os problemas, aquilo que pode estar correlacionado à dor dele. Né? Quando a pessoa tem esse entendimento, tem essa consciência, né, que sai do inconsciente e vai para o consciente, ele pode relacionar melhor com a cura dele. Né? Como a gente fala também na osteopatia, por exemplo, que a gente dá uma informação no corpo e o corpo se cura com aquela nova informação, né? A pessoa se cura, na verdade, né? A emoção também é assim. Quando a pessoa foi, puxa vida, mas é verdade. Aconteceu isso. Que ele acabou somatizando. Exatamente. E a partir dali... Quando ele toma consciência disso, ele consegue lidar melhor com essa informação. Então, a gente está quase chegando ao final do nosso programa. É uma pergunta bastante óbvia, mas eu quero que você cite. Eu tendo a osteopatia, aliando isso a hábitos saudáveis, eu consigo ter uma qualidade de vida muito maior, né, Dani? Luiz, eu costumo falar o seguinte, que a osteopatia, ela reestrutura e o Pilates estabiliza, ou qualquer atividade física, né? Como eu trabalho com Pilates lá. Então eu pego o paciente, tiro o quadro da dor, né? E jogo ele para o Pilates para que ele faça uma atividade, para que ele não tenha recorrência naquela dor. Né? Então está extremamente aliado isso daí. Doutor, eu agradeço mais uma vez sua presença, sua participação. Tá? Muito obrigado pela sua amizade e principalmente por essa parceria. Luiz, eu agradeço mais uma vez, né? Quero mandar um abraço aos meus pacientes que entenderam, né? Porque eu tive que desmarcar alguns, né? Então estou fazendo aqui um anteparo a eles. Você já repõe esses horários? Exatamente, nós vamos lá estar repondo sim os pacientes. Maravilha. Fica aí então a sua mensagem final aí, que você queira passar aí, né? O seu agradecimento, obrigado e mais uma vez obrigado pela sua presença. Luiz, eu queria deixar uma palavra para vocês que é a seguinte, a preocupação com a cura. Quando a gente joga toda essa preocupação na cura, né, a gente acaba não desenvolvendo o que é a passagem, né, da patologia para a cura, que eu acredito que é a melhor. A gente só fica focado na cura. Preciso me curar. Se fala muito em cura, exatamente, né? Se fala muito na cura. Então a gente tem que pensar no processo, né, e ficar agradecido a cada melhora, a cada dia, né? Não preocupado na cura, e sim na evolução dessa sua patologia, entendeu? Maravilha. Doutor, mais uma vez, obrigado pela presença. Você também, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Lembrando aqui sempre do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br e, é claro, do nosso portal de saúde. Biomédico Saúde, pratique qualidade de vida, uma boa vida a todos. Muito obrigado.